Então vamos lá, pessoal. Fechando essa história de transistor bipolar por enquanto, tá? A gente vai voltar muito a esse assunto aqui ainda. Deixa eu recapitular brevemente o que, tipo assim, as partes que interessam, né? Do modelo do transistor bipolar, tá? A gente viu que a gente vai ter dois tipos de transistores, né? O que a gente chamou aqui de NPN e um outro que a gente está chamando de PNP, que são dual um do outro, tá? A ideia aqui, no lado do NPN, é ter essa tensão VB, que a gente está chamando aqui de VBE, que vai controlar essa junção base-emissor, e uma outra, a gente escreveu o modelo em termos dessa outra tensão VCE, beleza? A ideia é usar a tensão do emissor como um ponto de referência para o modelo do dispositivo, e aí escrever as outras duas tensões, a tensão de base e a tensão do coletor, em termos dessa tensão do emissor. Tá? Essa que é a ideia essencial. No caso do transistor PMOS, repare que ele está desenhado, entre aspas, aqui de cabeça para baixo. Tá? O emissor dele está na parte de cima, enquanto no NPN o emissor dele está no lado de baixo. Normalmente vocês vão encontrar assim, eu acho inclusive mais familiar, já se acostumar a ver ele dessa forma, tá? Se você fizer isso, as tensões que vão te interessar vão ser essa tensão aqui que a gente está chamando de VEB, tá? Que é menos o VBE, beleza? Está marcada a polaridade lá. E essa outra tensão aqui, VEC, que é menos o VCE, ok? Mas só que agora a ideia é, em vez de a gente ficar ou pensando em tensão negativa, ou fazendo módulo, etc., a ideia é tratar o VBE e esse VEB do jeito que está marcado aí como a mesma coisa, com a mesma entidade. Beleza? Inclusive, na hora que eu ficar fazendo exercício com PMOS aqui, eu vou ficar chamando a atenção dele de VBE, do mesmo jeito do NMOS, porque na minha mente já é a mesma coisa. Tá? Agora, a ideia é, lembra que tem uma junção ali, a junção base-emissor, que hora ela tem que estar diretamente polarizada, hora ela tem que estar reversamente polarizada. E aí, se ajuste de acordo com isso. Porque o que interessa é como é que está polarizada aquela junção ali. Tá? No transistor NPN, esse da esquerda, a gente convencionou a corrente positiva, tá? Como sendo IB entrando no dispositivo, né? O IC entrando aqui e o IE é a corrente saindo. Beleza? A gente viu, essa convenção aí veio do fluxo de elétrons que está de fato acontecendo lá dentro do dispositivo. Tá? Tem um fluxo de elétrons saindo do emissor e chegando no coletor. Tá? Um fluxo de cargas negativas. O fluxo de cargas positivas, que é a corrente convencional, é nesse sentido que está marcado aí. Já no transistor NPN, acontece um fluxo de cargas positivas, é o fluxo de lacunas que está acontecendo lá. Tá? A condução é com as lacunas. Tá? E aí, quando a gente viu o que estava acontecendo com as lacunas, a corrente positiva ficava o IE entrando no dispositivo, o IC saindo no dispositivo e o IB saindo no dispositivo. Porque na base a gente tinha que fornecer elétrons. Fornecer elétrons é equivalente a tirar cargas positivas. Tá? Essa que é a ideia. Tudo bem? Então essa aqui fica a convenção das correntes positivas tanto no NPN quanto no PNP. Ok? Tipo assim, o modelo que a gente vai usar aqui está escrito em termos desses sentidos aí. Tá? Se você quiser usar outro sentido, aí tem que ajustar as equações. Vai aparecer algum menos em algum lugar. Tudo bem? E aí a gente viu que vai para os dois casos, tá? Vão ter três modos de operação. O primeiro deles é o que a gente chamou de modo corte, tá? Vai acontecer quando? Quando o VBE for menor do que zero e o VCE for maior do que o VBE. E no caso do NPN, com a nomenclatura correspondente, tá? O VEB tem que ser menor que zero e o VEC tem que ser maior do que o VEB. Ok? Acontecendo isso daqui, o modelo vai dizer pra gente que a corrente de base vai ser zero e a corrente de coletor vai ser zero. Beleza? Por consequência, a corrente de emissor também vai ser zero. A corrente de emissor é a soma das outras duas. Ok?
E aí, se você parar para pensar, o que essa modo de operação está fazendo, ele está pegando o transistor, coletor, emissor, e transformando, dizendo que isso aqui é parecido com uma chave aberta. Tá? Tanto no NPN quanto no PNP. Mesmo efeito. Tá? Coletor, emissor. Segundo modo que interessa aqui para a gente é o que a gente está chamando de modo ativo. Tá? Vai acontecer quando o VBE ou o VEB, no caso do PNP, for maior que zero, a junção base-emissor está diretamente polarizado, é isso que a gente está querendo dizer. E quando a tensão VCE for maior do que o VBE, ou seja, a junção base-coletor, nos dois casos, tem que estar reversamente polarizado. Tá? Acontecendo isso, o modelo vai ser IB igual a beta, IC igual a beta IB. A corrente de coletor vai ser beta vezes a corrente de base. Aí você pode entender esse dispositivo como se fosse um amplificador de corrente. Você coloca uma correntezinha de base e aparece uma corrente bem maior lá no coletor. Você pode entender ele dessa forma. Tá? Eu não gosto muito assim, funciona, tá? Para vários casos, tipo assim, chegar até entender ele desse jeito é ok, tá? Agora, para alguns comportamentos, vamos chamar assim, intermediários, um pouco mais avançados, algumas coisas que a gente vai querer fazer, é mais interessante enxergar isso aqui como sendo uma fonte de corrente controlada por tensão. E aí o modelo está dizendo para a gente que a corrente de coletor vai ser IS, que é uma constante, tá? Vezes exponencial da tensão VBE, dividido por VT, que é a tensão térmica, AT sobre Q, vezes 1 mais VCE dividido por VA. Okay? VA é uma constante aqui para a gente também. Okay? Nesse caso aí, o que está acontecendo é o dispositivo está funcionando como se fosse uma fonte de corrente controlada por tensão, uma fonte de corrente controlada por tensão em paralelo com um resistor, tá? E a equação aqui, ó, eu acho muito, assim, tem que ficar bem claro para vocês de onde que está vindo cada uma dessas coisas, tá? Esse termo aqui da equação, repare que a equação é isso daqui vezes 1 mais isso daí vezes alguma outra coisa, beleza? Se a gente considerar que a variável independente é a tensão VCE, essa parte que está marcada em vermelho aí da equação é uma constante, ok? Tá? E tem unidades de corrente, beleza? É dessa parte aqui que vai vir a ideia da fonte de corrente, ok? Não depende a corrente que está passando num par de terminais aqui, nesse par de terminais, essa corrente que está atravessando não depende dessa tensão V, é isso que a gente está dizendo. Depende de outra tensão, mas não dessa, tá? E esse é o comportamento da fonte de corrente, beleza? E tem uma segunda parte aqui do modelo, que é essa parte aqui, ó. Que se a gente entender, repare, essa corrente IC, olhando agora o VCE, são corrente e tensão nos mesmos terminais, tá? A gente está vendo uma relação linear lá naquela parte azulzinha. E é daí que vem esse resistor aqui, ok? É daí que vem a ideia do resistor. Tudo bem, gente? Até aí tá tranquilo, né? Isso. Beleza? E ela vezes todo o resto. E aí a ideia é que, se eu fizer o gráfico aqui, ó, VCE por IC, isso aqui só vai funcionar para quando o VCE está acima do VBE. Beleza? Prestar bem atenção nesse detalhe. Essa equação aí, ela vai ser uma reta, alguma coisa assim. Vai ter alguma inclinação que vai depender desse VA. Beleza? Vai depender dessa constante aí. E vai ser uma reta assim. Beleza? Repare que isso aqui é reta no gráfico IV, nos mesmos terminais, é um resistor. Beleza? Só que o gráfico do resistor está deslocado, né? Porque se a gente estender esse aqui, ó, não está passando pelo zero. Beleza? Então alguma coisa deslocou ele mais para cima na curva. Tá? Somou uma corrente. Beleza? É daí que vem essa ideia da fonte de corrente. Pode pensar assim também. Tudo bem? Terceiro modo de operação, tá? É o que a gente vai chamar, chamou aqui de saturação. E aí
revisa aí, há 2 aulas atrás eu mostrei para vocês que vai ter o que a gente vai chamar de saturação leve, vai ter o que a gente vai chamar de saturação profunda, tá? De toda forma, aqui eu vou ficar tratando essencialmente de saturação profunda, porque é o modelo mesmo, se a gente escreve essas equações e tal, é um negócio mais complicado do que eu gostaria de entrar aqui no escopo dessa disciplina, tá? Mas essa saturação vai acontecer para a gente quando? Quando as 2 junções que compõem o dispositivo estiverem diretamente polarizadas, tá? E aí essa aqui vai ser a condição de tensões que a gente vai precisar para isso. Quando isso aqui acontecer, o dispositivo vai tentar travar a tensão VBE numa tensão constante, que é equivalente àquele VD-ON de um dos diodos que a gente estava vendo, beleza? É equivalente à mesma ideia. E ele vai tentar travar a tensão VCE numa constante, numa outra tensão constante. Não precisa ser iguais, inclusive é muito comum que elas sejam bem diferentes. Ok? Essas 2 tensões aí, tá? E aí a gente pode enxergar isso daqui como se fosse uma fonte de tensão VBE SAT e uma outra fonte de tensão VCE SAT. Do lado de cá a base, do lado de cá o coletor, do lado de cá o terminal do emissor. Aí você pode meio que substituir por isso daí e resolver o circuito. Ok, gente? Vamos lá. Para o caso do transistor PNP, exatamente a mesma coisa, só que onde está escrito VBE vai virar VEB e onde está escrito VCE vai virar VEC. Ok? E atenção para a direção das correntes que a gente está usando. Tá? Direção das correntes positivas. Beleza? Mas essencialmente a mesma coisa. Tá? Ainda. Uma coisa que é bem interessante aí já um efeito, ou seja, uma informação talvez de uso mais prático, tá? A gente vai usar esses transistores aqui essencialmente em 2 situações, tá? Essencialmente em 2 situações. A primeira delas é quando a gente quer fazer chaves. A gente vai usar chaves para fazer circuitos lógicos ou para abrir e fechar um circuito, para ligar, desligar alguma coisa, tá? Quando a gente está querendo operar como chave, o que a gente vai fazer é usar o circuito, o transistor, ou o NPN ou PNP, tanto faz, tanto em modo de corte quanto em modo de saturação. Ok? O modo de corte é como se fosse chave aberta e o modo de saturação é como se fosse o curto-circuito, a chave fechada. Ok? É como se fosse um e como se fosse o outro, tá? Qual que vai ser a diferença prática de um e do outro, tá? No transistor NPN, repare que eu preciso, para ligar esse transistor, para ligar, né, entre aspas, para levar ele para saturação, eu preciso de uma tensão VBE grande. Beleza? Eu preciso de uma tensão VBE grande. Beleza? E aí a ideia é, eu vou travar ou o VBE num VBE pequeno, ou vou travar o VBE num VBE grande. Tá? E eu vou ficar operando ou com o VBE pequeno e a chave aberta, ou com o VBE grande, o máximo possível, de forma que essa tensão VCE não consegue superar o VBE nunca. Beleza? E a ideia é usar, por exemplo, como nível lógico aqui de controle, a maior tensão que você tiver no circuito, que normalmente a gente chama de VDD ou VCC ou qualquer coisa desse tipo, tá? E aí fazer chave aberta e chave fechada, ok? No caso do transistor NPN, ele vai funcionar como se fosse o dual, tá? Ele vai desligar, ele vai abrir quando você puser a tensão alta no VB, lá no VB, tá? E ele vai fechar quando você trouxer esse VB para 0, porque aí seu VB fica grande. Essencialmente essa aqui é a ideia, tá? É como se fosse a ideia que vocês veem, acho que em outras disciplinas aí de potência, de ter uma chave que é normalmente aberta e uma chave que é normalmente fechada. Ok? É meio que essa é uma coisa parecida com isso. Então, essa é a primeira aplicação desse tipo de dispositivo. A segunda é quando a gente estiver fazendo amplificadores, que a gente vai tratar em bastante detalhe aqui nessa disciplina, tá? Tipo, porque a parte que é uma coisa um pouco mais chata, tá? Principalmente quando a gente estiver falando de amplificadores lineares, tá? Quando a gente estiver falando de amplificador não linear, que a gente não vai tratar, eu acho que a gente não vai tratar nessa disciplina aqui de amplificador linear,
de amplificador não linear, tá? Que quando a gente está querendo fazer o não linear, a gente usa chaves, beleza? A gente abre e fecha chaves. No caso do amplificador linear, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, a ideia é usar ele nesse modo ativo. É usar essa ideia aqui da fonte de corrente controlada por tensão. Porque a gente vai poder pegar a tensão, codificar alguma informação na tensão, por exemplo, pego minha voz, pego um sinal de áudio qualquer sinal de informação, codifica na tensão, essa tensão controla a corrente que está passando dentro do circuito. E é razoavelmente fácil converter corrente de volta em tensão, só passar no resistor. Assim, a ideia básica é essa, passar de volta aquela corrente numa carga, tá? E aí, a depender de como é essa carga, ele vai transformar a corrente de volta em tensão, beleza? Só que eu vou mostrar para vocês que nesse processo a gente acaba aumentando o tamanho da tensão que a gente tem, beleza? Eu vou mostrar com mais detalhe como é que funciona, mas o princípio é esse. Tudo bem, gente? E aí, tanto o transistor NPN quanto o PNP a gente vai usar meio que do mesmo jeito, só que a gente vai ter que ajustar as tensões para levar os dois, para levar cada um para o modo ativo, porque o transistor NPN ele entra no modo ativo com a tensão razoavelmente mais baixa do que o PNP. Fala. O que eu estou entendendo do NPN que ele é ativo quando tem corrente passando qual que é esse aqui do lado? Na base. Da base para o emissor. Isso. E aí o outro é quando está passando do coletor para a base. Corrente. Isso, quando você está meio que retirando corrente, entre aspas, retirando corrente pela base. Também que eles vão funcionar só, basicamente a mesma coisa, só que acionados de maneiras distintas. Isso, exatamente. Beleza? Então vamos tocar aqui e fazer alguns exemplos, tá? Então, esse aqui é o mesmo exemplo que eu comecei na aula passada. Vamos fazer ele para poder dar uma aquecida, tá? Então vamos lá. A ideia é, eu tenho esse circuito aqui. Eu quero saber quanto que a tensão Vout, eu tenho um RC aqui, um resistor RB, um VCC aqui de 5 volts, e essa tensão, que eu estou chamando de tensão de entrada aqui, estou conectando no zero, beleza? Então a minha ideia é, tá bom, quanto que dá o Vout, tá? Para esse caso aqui a gente está fazendo o RB de 1K, o RC de 100 ohms, a gente vai ver, tem alguns exemplos aqui que tratam de, tá bom, como é que eu dimensiono esses caras aí, tá? Por enquanto, vamos assumir que a gente tem isso aqui dado e vamos embora, tá? A gente quer analisar o que está acontecendo. VCC de 5 volts, e eu vou usar os dados do BC547, que é um daqueles transistores que eu mostrei para vocês no datasheet na aula passada, tá? Onde as informações que vão ser relevantes aqui para a gente é o beta de aproximadamente 100, o VBE SAT, que eu vou considerar igual ao VBE on, a tensão que eu preciso para ligar, para conduzir essa junção base-emissor, tá? Isso aqui está na faixa dos 700 milivolts e o VCE SAT está na faixa dos 250 milivolts. Tudo bem? Então vamos lá. A ideia aqui é muito parecida com aquilo que a gente foi fazendo quando a gente estudou diodos, tá? A gente tem um modelo que tem várias partes. Lá quando a gente viu o diodo, o modelo tinha duas partes, tá? Tinha uma parte, tipo, até uma determinada tensão acontecia uma coisa, depois em uma outra região acontecia outra coisa. Aqui no nosso modelo tem 3 partes, tá? Então a gente tem que meio que... É ligeiramente mais complicado porque tem mais coisa que a gente, tipo assim, é um pouco mais rico o comportamento dele, tá? Mas a ideia é, levanta uma hipótese sobre o que está acontecendo lá no dispositivo, tá? E se você parar para olhar, a ideia é tentar fazer uma hipótese, entre aspas, educada. Tipo, não é só chutar lá uma coisa, você pode fazer também. Chutar alguma coisa, calcular, não deu. Chuta outra, vai calcular, tipo a esmo, assim, tipo, metralhando, tá? Mas a ideia aqui não é fazer isso. A ideia é olhar e falar. Tá? Meio que o princípio é fazer o seguinte. Faz uma pergunta sobre o VBE. O VBE parece que vai ficar grande ou parece que vai ficar pequeno? Você não precisa saber exatamente. Se você souber já quanto que é o VBE, tipo, meio que mata aqui a pergunta. Mas a ideia não é exatamente isso, tá?
Assim, na prática, você olha lá no circuito e fala, porra, principalmente no circuito mais complexo, você não consegue bater o olho e falar, vai ser tanto de VBE. Beleza? Mas você consegue meio que ter uma intuição. E é isso que eu vou ficar tentando fazer com vocês, é ajudar a criar essa intuição, tá? Sobre o que os dispositivos estão fazendo com as tensões até chegar num determinado ponto, tá? Mas separe e olha, pô, o VBE está pequeno? Porque se o VBE está pequeno, você vai lá e chuta que está em modo corte. Não, o VBE está grande, tá? Se o VBE está grande, você vai lá e olha o teu VCE. Se parece que esse VCE vai ficar grande, você vai lá e chuta, né? Faz a hipótese de que vai estar no modo ativo, tá? Se parece que esse VBE vai estar pequeno, por algum motivo, tá? Você vai lá e faz a hipótese que está no modo de saturação, ok? Agora, repare, a gente vai fazer uma hipótese, vai assumir que aquilo lá é verdadeiro, e no final, a gente vai chegar no resultado, e no final a gente tem que verificar se aquela hipótese é verdadeira ou não, ok? E a ideia, o princípio é sempre o mesmo, tá? Se com a minha hipótese eu ganhei informação sobre a tensão, tá? Eu preciso verificar a corrente. Não adianta você verificar a tensão, tá? Se a minha hipótese me der informação sobre a corrente, você vai usar a informação da corrente para calcular a coisa. Lá na hora de verificar, você vai verificar o que está acontecendo com as tensões. Ok? Esse é o princípio básico da coisa, tá? Não vai pegar, tipo, meu modelo me deu informação sobre a tensão, e aí depois ver se as tensões são as tensões corretas. Sempre vai ser. Você vai assumir que é verdade aquelas tensões ali, que você tá fazendo por hipótese, tá? E aí, se você tentar fazer isso, ganhar a tensão e verificar a tensão, você está fazendo um raciocínio circular, tá? É igual fazer, montar um monte de equações e chegar no final lá, 0 igual a 0. Não te dá informação nenhuma, ok? Então, não faça isso, tá? Sempre manter isso na cabeça. Não é só para transtorno bipolar, para tudo aqui em eletrônica, tá? Se de alguma forma eu ganhei informação sobre a tensão, na hora de verificar o resultado, verifique o que está acontecendo com a corrente. Se de alguma forma eu ganhei informação sobre a corrente em algum lugar, verifica o que está acontecendo com a tensão. Porque se eu ganhei informação sobre a tensão, a corrente é consequência do restante do circuito. Então tem que ver se está coerente, tá? E a recíproca é verdade. Se eu ganhei informação sobre a corrente, as tensões que aparecem lá são consequência do resto do circuito. Eu preciso ver se é tudo coerente. Tudo bem? Essa é a ideia básica. Então vou fazer hipótese aqui nesse caso de corte. Repara aqui, a tensão, para mim parece que essa tensão VB está baixa. Está ligada no zero aqui, desse lado de cá, tá? Vai ter uma corrente IB aqui, eu espero, tá? Mas aí vem um pouco de experiência, tá? Normalmente a ideia da corrente IB é que ela seja bem menor do que a corrente de coletor, que é a corrente que desce por aqui, tá? Então eu espero uma corrente baixa. Então eu espero uma queda de tensão baixa. Então eu vou chutar corte, porque já começou com a tensão baixa, tá? Nessa ideia do corte aqui, repare que eu vou ganhar informação sobre a corrente. Eu vou ganhar informação de que o IB é 0 e de que o IC é 0. Eu ganhei essa informação. Então vou assumir que isso é verdade e vou ver o que acontece, tá? Então, primeira coisa, calcular o Vout. Repare que o Vout, fazendo lei de Kirchhoff das correntes ali naquele nó, ele vai, eu tenho que concluir que o Vout vai ser VCC menos a queda de tensão que acontece naquele resistor lá, que é IC vezes RC. Ok? Tranquilo? Repare que se o IC é 0, o Vout tem que ser igual ao VCC, que nesse caso aqui é 5 volts. Pergunta. Eu não entendi. Como é que você chegou nessa hipótese de corte? Eu cheguei chutando. Você chutou, mas Chutei. você falou que ia ter um chute mais consciente. Porque a minha tensão... Repare que o que vai controlar é o VBE, né? Tá? Lembra que eu falei aqui, ó, o que vai controlar é o VBE. Repare que eu não sei quanto que é o VBE que está aparecendo aí, mas eu sei que do lado de cá do resistor a tensão está baixa, está no 0. Tá? E do lado de cá está no 0. Então repare que eu vou ter pouca tensão, eu vou ter 0 volts ali para trabalhar, para espalhar nesse meio tempo. Repare que isso daqui, ó, essa parte, deixa eu marcar com vermelho aqui. Repare que essa parte aqui do circuito, ó, tá? É como se fosse um resistor com um diodo assim. É bem parecido com isso, né? É uma junção de um lado ali, que é a junção base emissor, e tem um resistor lá que é o RB, tá?
Do lado de cá eu tô botando 0, do lado de cá eu tô botando 0. Quanto que parece, assim, se você for chutar, quanto que é o valor que aparece aqui no meio de tensão, quanto é que você chutaria? 0. Imediatamente, sim, você vê, não precisa nem explicar muito assim. Beleza? Você fala, pô, parece que vai aparecer 0. Porque é tipo um divisor de tensão isso aqui, né? É igual isso aqui é exatamente igual a um divisor de tensão resistivo. Só que em vez de ter 2 resistores, tem um resistor e é como se tivesse um resistor não linear. Que é esse cara aqui, ó. O divisor de tensão vai pegar o tanto de tensão que tem aqui e vai pegar uma fração disso e colocar aqui no meio, né? Só que toda a tensão que ele tem para trabalhar é 0. O range que ele tem para trabalhar é 0. Então, oi? O VBE é o primeiro critério para olhar. Isso. Tudo bem? Assim, minha recomendação. Você pode seguir o caminho que fizer sentido para você. Desde que você verifique o resultado depois no final. Beleza? Eu não estou afirmando que isso aqui vai garantir para mim que está em corte. Isso aqui é uma evidência que me leva a fazer a hipótese de corte. Eu vou olhar e falar, olha, se eu precisar chutar, eu vou chutar que é corte. Aí eu vou assumir que isso aqui é verdadeiro, que é o que eu estou fazendo. Vou calcular o resultado. Depois que eu tiver o resultado, eu preciso parar e confirmar ou desqualificar a minha hipótese. Eu preciso verificar essa coisa, que é o que a gente vai fazer agora. Beleza? Então repara lá, ó. Se tiver em corte, o Vout é 5 volts. É isso que eu estou dizendo. Se estiver em corte, o Vout é 5 volts. Tudo bem? Se estiver em corte. Está em corte? Não sei. Beleza? Agora eu sei que para estar em corte, precisa de VBE menor do que 0, primeira coisa, tá? E ao mesmo tempo precisa acontecer VCE maior do que VBE. As duas coisas têm que acontecer simultaneamente. Então, a gente vai lá e vai calcular o VBE e vai calcular o VCE, beleza? Olha esse daqui é mais... desculpa. Esse aqui não. Olha esse caso aqui do VBE, beleza? Lá na junção, tá? Vou redesenhar o circuito aqui para não ficar tão poluído. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma corrente IB, que nesse caso aqui é 0, mas eu tenho essa corrente IB, é a corrente positiva lá do que a gente convencionou, né? Tudo bem? E aí eu tenho ainda, ó, a corrente IB passando pelo resistor, nesse sentido, implica para mim que eu tenho uma tensão VR assim, né? Beleza? Que nesse caso vai ser 0. Concorda? Porque a corrente é 0. Todo mundo está vendo isso. Tipo, isso aqui tem que ser bem tranquilo, tá? A corrente está passando no resistor é 0. A tensão que vai gerar em cima do resistor é 0. Tudo bem? Isso quer dizer que essa tensão do lado de cá é igual à tensão do lado de cá. Não é isso? A tensão em cima do resistor 0 quer dizer que dos dois lados tem a mesma tensão. Ok? Todo mundo de acordo? Do lado de cá eu já sei que é 0, né? Tá aqui conectado no 0. Certo? Então do outro lado tem que aparecer 0 volts também. Então do lado de cá tem 0 volts. E aí repara, ó, do lado de cá tem 0 volts no VB. O VB, nesse caso aqui, é 0. E o VE é 0. Isso aqui vai implicar que o VBE, que é VB menos VE, é igual a 0. Então repare, esse menor igual a 0 aqui, lembra sempre disso, porque às vezes esse modelo, tipo assim, eu faço uma coisa meio desleixada às vezes, tá? Mas eu tento fazer de um jeito que fica razoavelmente fácil de lembrar, pra você não ficar pensando muito no detalhe, ok? Mas a ideia, lembra, a ideia dessa equação aqui é a junção base-coletor tem que estar reversemente polarizada. Ok? Tem que estar reversemente polarizada, tá? E aí lembra, isso aí é igual lá nos diodos, é uma junção PN qualquer, tá? A característica dela é essencialmente essa. Repare que quando a tensão está 0, a corrente está 0. Que é o que a gente convencionou chamar de reversemente polarizada. E quando a corrente está 0. Ou quando a corrente está, tipo assim, desprezível. Ok? Então, isso aqui, verdade. Tudo bem? Repare que do lado de cá, o VCE é essa tensão, né? VCE. Tá? VCE é o VC menos VE. O VC é o que a gente chamou de Vout. O VE é o que a gente escolheu como 0. Tá? Então, VCE é igual ao Vout. E a gente calculou o Vout como 5 volts. A gente vai usar esse resultado aqui, ó, como verdadeiro na hora de verificar. Ok? Então, o Vout aqui está dizendo para mim que o VCE é 5 volts. Isso aqui tem que ser maior do que o VBE, que a gente acabou de calcular que é 0. 0 volts. Então, isso aqui também é verdade.
Então, repare, as duas condições são verdades simultaneamente. Então, quer dizer que, tá? Essa hipótese aqui foi confirmada. Beleza? Consequentemente, esse resultado aqui também. Ponto final. Então, repare, tá? Nenhum exercício de análise vai estar completo sem fazer a verificação. Sempre vai ser em duas partes. Sempre vai ser em duas partes. Assim, usa essa regra. Sempre vai ser em duas partes. Tá? Uma primeira parte, que é fazer uma hipótese, resolver o circuito. Aí vira circuito zoom. Não tem muito segredo. Tá? Segunda parte é verificar se a hipótese é válida ou não. Sempre vai ser isso. Ok? E sempre que você não fizer uma dessas duas coisas, vai estar errado. Tecnicamente. Beleza? Porque se você só fizer a hipótese e não confirmar a sua hipótese, pode ser que sua hipótese seja errada, você não sabe. E aqui engenharia, você não pode se dar ao luxo de não saber o que vai acontecer. Ok? Você pode se dar ao luxo de fazer hipótese, de chutar. Esse luxo a gente tem. Você pode chutar, desde que o resultado do chute você verifique se faz sentido ou não. Ok? Tudo bem? Pode levar essa ideia aqui pra vida, tá? Não sei o que tá acontecendo, chuta, cara. Tipo assim, cara, e chutar engenharia sempre tem nome bonito, tá? Mas é essencialmente chutar. Ou é decisão de projeto, quando você escolhe um número arbitrariamente, você fala, porra, não sei o que fazer. Tipo, escolhi tal, porque eu achei bonito. Beleza? Decisão de projeto, em vez de chute. Em vez de chamar aqui, porra, tem que chutar algum número aqui para poder começar a resolver a parada. Não fala que tá chutando, fala que tá fazendo uma hipótese. Você vê que, tipo assim, mas é essencialmente essa ideia. Tudo bem? Tudo bem, gente? Essa é a ideia básica. Vamos para um segundo exemplo. Exatamente a mesma coisa, com os mesmos dados, os mesmos parâmetros, tá? Só que em vez de ligar com aqui essa tensão que a gente... Daqui a pouco a gente vai começar a chamar isso aqui de tensão de entrada, tá? Em vez de ligar no zero, eu vou ligar no VCC. O VCC de 5 volts. Tudo bem? E aí a ideia é mesma coisa. Eu quero calcular quanto que é o Vout. Quanto que é esse Vout aqui, beleza? Repare que agora, se eu entender que tem uma corrente de base aqui, tá? Vai ter uma queda de tensão e do lado de cá, ó, tem uma tensão grande. Se eu entender que essa tensão, que essa corrente IB é pequena, a queda de tensão deve ser pequena, o VB provavelmente vai ficar grande. Provavelmente vai ficar parecido com o VCC. Tranquilo? Então, se eu for chutar alguma coisa, eu vou chutar que está ou no modo ativo ou no modo saturação. Beleza? Seria o meu first guess, né? Minha primeira hipótese. Tá? Eu vou fazer numa ordem que eu sei que não é correta. Vamos chamar assim, eu vou fazer o errado de propósito primeiro, para mostrar para vocês o que acontece quando você faz a hipótese errada. Beleza? Porque se eu fizer só, tipo assim, eu sei aqui o que eu tenho que fazer logo de cara, assim, eu já tenho uma experiência para falar, pô, bati o olho no circuito de isso aqui vai estar no modo tal. Meio que assim, com uma certa garantia, uma probabilidade alta de acertar. Mas eu já tenho experiência nesse negócio. Tá? Eu acho que é mais interessante vamos chamar assim, entre aspas, errar de propósito, fazer a hipótese errada de propósito, para vocês verem o que acontece. Pra você ver como que você verifica. Como é que aparece isso. Meio que a cara do negócio. Beleza? Então eu vou fazer todas as hipóteses erradas aqui e aí a gente faz a certa. Tudo bem? A gente pode pensar em termos da corrente ao invés da voltagem, que para mim faz mais sentido. Por exemplo, a corrente tem que ser zero, senão ele vai estar ativo. Se ela for zero, ele está... Poder você pode. Eu só acho que pode acabar complicando um pouco depois na hora que você quiser fazer algumas coisas um pouco, por exemplo, algum circuito que você faz compensação de temperatura. Aí não dá para pensar em termos da corrente. Você precisa daquela ideia do VBE dividido por VT, que é lá que está a temperatura. Tá? Então, é um exemplo de aplicação. Cara, tudo hoje em dia é MOSFET, transtor de campo. Tá? Agora, a gente usa bipolares em aplicações bastante específicas em circuitos que tem MOSFET que tem lá dentro. Por exemplo, no seu computador tem um monte de sensores de temperatura. Porque quando começa a ficar muito quente, liga a ventoinha lá, tipo, de alguma forma o negócio mede a temperatura. Tá?
Para medir a temperatura, lá dentro do teu circuito tem um cara desse aqui, e ele usa aquela informação lá do KT sobre Q, tá? E aquele T que está lá dentro do KT sobre Q, tá na exponencial que influencia a corrente. Então tem alguma coisa lá que tem uma corrente, e ele sabe que quando aumenta ou diminui a temperatura, quer dizer que aumentou ou diminui, quando aumenta ou diminui essa corrente, aumentou ou diminuiu a temperatura. Beleza? Então tem uma coisa que fica medindo essa corrente lá, e aí alguém caracterizou, sabe meio que como é que é a curva daquele dispositivo específico que colocou lá dentro, tá? E aí ele fala, beleza, quando a corrente for tanto, é razoavelmente fácil de medir, tá? Quando a corrente for tanto, é tal temperatura. Ah, tá quente demais, tá frio demais. E aí ele começa a tomar decisões com isso. Beleza? Só que a gente não consegue ver esse tipo de comportamento quando a gente pensa no IC igual a beta e B. Beleza? Que é pensar, estou injetando uma corrente de base para ter uma corrente de coletor. Eu não estou dizendo que você não possa fazer. Estou dizendo que vai te dificultar depois, se você, na hora que você quiser fazer algumas coisas, outras coisas. Coisas mais interessantes, no meu entender. Tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer a primeira hipótese aqui, tá? Vou fazer uma primeira hipótese de modo ativo. Beleza? Nesse caso aqui de modo ativo, tá? Repare, primeira coisa é a junção base-emissor tem que estar diretamente polarizada. Ok? A junção base-emissor tem que estar diretamente polarizada. E aí lembra, é uma junção que é muito parecida com o diodo. Então aquela junção ela vai tentar travar o valor do VBE. Beleza? É igual o VD1 lá do diodo. Ele vai tentar manter aquela tensão VD1. Que nesse caso aqui é o VBE SAT. Tá? Então a informação que a gente vai ganhar é o VBE é aproximadamente 700 mV, que é o valor do VBE SAT. Beleza? O que quer dizer o seguinte: a junção diretamente polarizada vai tentar manter a tensão constante. Ok? Que é aquela ideia do VD1 lá do diodo que a gente está fazendo. Nesse caso aqui o valor é 700 mV. Tudo bem? Repare. Desse cara aqui, a gente consegue calcular o IB. Tá? A gente consegue calcular o IB. Por quê? A gente tem uma tensão que eu vou chamar de VR, que é a tensão em cima desse resistor. A gente tem essa tensão VBE. E a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Nesse ramo aqui. Ó. Beleza? Nesse ramo aqui. Lembra que esse símbolozinho aqui, VCC, está deixando implícito que tem uma fonte de tensão em algum lugar, tá? Conectando o VCC até o zero, e o valor dela é VCC, que no caso aqui 5 volts. Beleza? Então, vou desenhar isso aqui. Acho que provavelmente a única vez que eu vou fazer assim, totalmente explícito, tá? Nas outras vezes eu vou começar a fazer um pouco mais ligeiro, tá? Mas o lei de Kirchhoff das tensões que a gente vai fazer é do zero para o VCC, cheguei nesse ponto aqui, ó, tá? Aí eu tenho o resistor VR aqui, ou a tensão VR naquele resistor RB, e eu tenho uma coisa do lado de cá que fala para mim que tem uma tensão VBE de 0,7, ok? Então é isso aqui que a gente está fazendo lei de Kirchhoff das tensões, beleza? Então vou fazer essa conta aqui, ó. Tem que estar claro para todo mundo, tá? Então isso aqui vai dizer para mim que... e eu estou tentando descobrir quanto que é o IB, tá? Que é a corrente que está passando aqui. É a corrente que está passando por esse resistor aí. Beleza? Então isso aqui vai falar para mim que VCC menos a queda de tensão no VR, que vai ser IB vezes RB, menos o VBE tem que dar zero. Lei de Kirchhoff das tensões. Ok? Lembra sempre que eu fico tentando fazer alguma coisa que faz sentido, tá? Tipo assim, eu fui fazendo assim, né? Comecei no zero, subi a tensão, por isso que eu somei VCC, tá? Quando eu vim daqui para cá, subtraiu a tensão do lado direito do resistor, tá a tensão mais baixa do que do lado esquerdo. Então, tipo, subtrair uma tensão. Por isso que eu fui usando esses sinais. Mas faz o que fizer sentido para você. Desde que você faça certo. Tudo bem? Se a gente isolar o IB,
que é o que a gente está querendo descobrir, a gente vai ficar com VCC menos VBE dividido por RB. Repare que a gente tem informação de todos esses três caras. Só substituir, tá? Nas minhas contas vai dar 4,3 mA. Tudo bem? A gente supôs que está no modo ativo, né? Então, no modo ativo, eu ainda vou ter a informação de que IC é igual a beta IB. Beleza? Repare, ó. Eu vou marcar aqui em vermelho. A gente ganhou essa informação aqui, a gente ganhou essa informação aqui. Beleza? Eu estou assumindo que são verdades, tá? Veio da ideia de estar no modo ativo. Depois a gente tem que verificar se está mesmo no modo ativo ou não. Beleza? Mas, fazendo isso daqui, a gente vai chegar que o IC é 100 vezes aquela corrente lá, nesse caso aqui o beta, tá? 430 mA. Beleza? Que para todos os efeitos é uma corrente alta, tá? 430 mA é bastante corrente. Beleza? Assim, para eletrônicos, vamos chamar assim, do mundo real aqui, é bastante corrente, tá? E aí eu preciso verificar o VCE, o VBE, tipo, a corrente, aquela coisa toda, tá? Repare que se eu calcular o Vout é igual ao VCE nesse caso aqui, né? O Vout é igual ao VCE, beleza? Para estar no modo ativo, o VCE tem que estar maior que o VBE. Então, se eu calcular aquele Vout ali, que é o que eu quero descobrir de qualquer jeito, tá? Ele tem que estar maior do que essa tensão de 0,7 aí. Porque se não tiver, não preciso nem verificar mais nada. Eu já sei que não está no modo ativo, tá? Então, vamos lá. O Vout aqui vai ser VCC menos ICRC. É a tensão lá do VCC menos a queda de tensão no resistor. Beleza? A gente sabe todos esses parâmetros aqui. Eu sei quanto que é o VCC, eu sei quanto que é o IC, que eu acabei de calcular, eu sei quanto que é o valor do RC, tá? Nas minhas contas, isso aqui vai dar menos 38 volts. E aí, toda hora que der tensão negativa, tipo, tem que parar e falar, cara, isso aqui é para estar estranho. Beleza? É para estar estranho. Por quê? Repare. Esse cara aí, ó, essencialmente é isso aqui, tá? É um resistor. O transistor está aqui no meio, ele funciona como se fosse uma outra carga também. Do lado de cá o coletor dele, do lado de cá o emissor, beleza? Aqui embaixo está ligado no 0, aqui embaixo está ligado em 5 volts. Isso aqui, essencialmente, é como se fosse um divisor de tensão também. Inclusive é por isso que a gente usa essa topologia. A gente vai usar essa topologia o tempo todo, porque é tipo divisor de tensão. O circuito mais... Assim, eu vou fazer uma afirmação bem forte aqui, tá? Bem forte. E é um ponto de vista bastante pessoal. Você não vai ver isso em nenhum livro. Talvez vários colegas vão discordar, mas o meu entender de que o circuito mais importante de todos que você puder conceber, é o divisor de tensão resistível. Porque, essencialmente, todos os circuitos que eu conheço são variações do divisor de tensão resistível. Olha que é uma afirmação forte, viu? Tá? Mas, tipo assim, onde você troca um desses resistores por um transistor, por um diodo, por qualquer outra coisa mais complicada. Ou troca os dois dispositivos por 2 transistores, tá? Enfim, mas essencialmente é isso daqui, é o circuito mais importante de todos. E por que é o mais importante de todos? Não é à toa, tá? Porque toda hora que a gente faz o divisor de tensão resistivo, o que ele está falando pra gente ele implica num sistema que é essa corrente igual a essa corrente. E aí essa corrente, sei lá, I1 aqui igual a I2, ele implica isso, né? I1 igual a I2. Repare que é uma coisa simples. E aí a gente substitui o I1 por uma coisa complicada, o I2 por uma coisa complicada. E aí a gente resolve esse negócio aí, que é uma coisa razoavelmente simples. E isso aqui pode ficar extremamente complicado. Tá? Tudo bem? Essencialmente é essa a ideia que a gente quer fazer, que é igualar duas correntes. Usa essa ideia do divisor resistivo. Beleza? E aí, aqui está acontecendo isso. E aí o que a gente fez a conta, e a intuição de vocês tem que, tipo assim, algumas coisas é para funcionar. Tipo, aquela coisa que você foi criando a intuição lá em circuitos, que às vezes você não sabe bem porquê, mas você, isso aqui é estranho, tá? Tipo, cara, confie um pouco na sua intuição, porque ela vai te dizer, ela vai te dar o alerta de quando tiver alguma coisa estranha, tá? Mas não confie cegamente. Tipo, se você viu, se a sua intuição falou, tem uma coisa estranha, para e confere. Se faz sentido ou não faz. Porque você pode estar errado, sua intuição pode estar errada. Ok? Mas vamos lá.
A minha intuição diz que essa tensão aqui tem que ficar entre 0 e 5 volts, que é o que acontece no divisor de tensão. Beleza? E aí deu uma tensão fora aqui, ó. Beleza? Então claramente está estranho. Tipo assim, claramente tem uma coisa estranha. Beleza? E o que está estranho aqui? Repare que para estar no modo ativo, o VCE tem que ser maior do que o VBE. Lembra disso, modo ativo, o VCE tem que ser grande. Tá? E aí grande e pequeno é sempre uma noção relativa, tá? Uma coisa é grande em relação à outra. Uma coisa é pequena em relação à outra. Não existe um grande absoluto. Beleza? Nesse caso, VCE é grande, grande em relação ao VBE. Beleza? Tudo bem? E aí repara uma coisa. O VCE tem que ser maior do que o VBE. No caso aqui está dando menos 38, é maior do que 0,7, que claramente é falso. Que claramente implica que essa hipótese está errada. É falso. Então esse resultado que a gente chegou aqui, que é o Vout que a gente está procurando, é inválido, é falso. Você vai descartar isso aqui. Você vai descartar a sua hipótese, vai descartar tudo. É como se fosse tempo perdido. Mas não encare muito como tempo perdido, porque você ganhou uma informação. Você sabe que não está no modo ativo. Beleza? Não é... Normalmente você quer bater de primeira lá, mas tipo, não é trabalho perdido. Ok? Então, na hora... E eu estou falando isso, principalmente pensando que, sei lá, daqui a algumas semanas vão fazer prova, e na hora que você vai fazer a prova, vocês ficam muito desesperados, com tipo, cara, que eu tenho que acertar de primeira. Cara, calma. Tipo, vai com calma. Sacou? Tipo, fez a hipótese, não deu, pelo menos você acertou, tipo assim, ganhou uma informação. Ok? Então, vamos lá. Passando para frente. Então, a gente tem que trocar a hipótese, né? A gente tem que trocar a hipótese, tá? Eu vou fazer a hipótese de corte, mesmo sabendo lá inicialmente que, tipo, teria um chute bom que não é, tá? Mas eu vou fazer, para ver o que acontece, beleza? Então, vamos fazer a hipótese de que está no corte, beleza? Se está no corte, IB igual a 0 e C igual a 0. Essa aqui é a informação que eu estou ganhando. Informação que eu estou ganhando. Repare, tá? Aqui eu ganho informação sobre corrente, né? E eu verifiquei tensão. Beleza? Aqui eu estou ganhando informação sobre a corrente. Só sobre a corrente. Beleza? Então vamos lá, para frente. IB igual a 0, tá? IB igual a 0, repare, a queda de tensão em cima desse resistor aqui. Cadê meu cursor? A queda de tensão em cima desse resistor aqui é 0, né? Tudo bem? Lei de Ohm. Isso quer dizer que dos dois lados do resistor tem que ter a mesma tensão. Então, se do lado esquerdo aqui, ó, desse lado aqui tem 5 volts, que é o VCC, do lado de cá tem que ter 5 volts. Então, VB é igual a 5 volts. Tudo bem? Então, vamos escrever. IB igual a 0 implica que o VB é igual a 5 volts, que é o valor do VCC. Tá? Opa, só que eu sei o valor do VB e eu sei o valor do VE, que é 0. O emissor está conectado no 0, nesse caso aqui. Tá? Isso aqui implica que o VBE é igual a 5 volts. Só que para estar em corte, eu preciso que o VBE esteja negativo nesse caso aqui, né? Para quê? Para a junção estar reversamente polarizada. Beleza? Então, olha só, a hipótese de corte me leva a uma contradição. Eu preciso que o VBE esteja negativo, só que não está. Ou seja, isso aqui não pode ser verdade. Não posso sustentar isso. Tudo bem? Então, descarta essa hipótese. Repare que eu nem calculei o Vout, tá? Às vezes é mais fácil. Às vezes você chega numa conclusão lá e nem termina de calcular a coisa e já fala, ah, não, beleza. Já nem interessa calcular esse Vout aí, porque eu já sei que não vai ser. Beleza? Então, vamos fazer a terceira hipótese, que por consequência, se são 3 casos, você descartou 2, cara, tem que ser o terceiro. Tá? Tem que ser o terceiro. Se você calcular o terceiro, isso não implica que você não tem que verificar, ok? O terceiro, porque você pode ter errado aí para trás, né? Tudo bem? Mas você chegou lá, fez tudo certinho, tem que ser o terceiro, tá? Sim. Se não tiver algum caso muito limite, muito estranho, beleza? Nesse caso não é corte porque não está reversamente polarizado. Não, muita calma nessa hora. Não está em corte, por quê? Porque olha só a sequência do raciocínio. Eu fiz a hipótese de corte. E a hipótese de corte me leva a concluir que o VBE é maior do que 0. Só que o fato do VBE ser maior do que 0 tem que me levar a concluir de que não está em corte. Ok?
assim, na matemática, alguém chamaria isso aqui de prova por absurdo, né? Você começa com uma ideia que você quer desqualificar, imagina que ela é verdadeira e chega numa contradição. Exatamente o que aconteceu aqui. Beleza? Então, assim, o que você falou está correto, só acho que não está tecnicamente assim, excelente. Tudo bem? Mas é essa ideia. Eu assumi que está em corte, eu assumi que aquilo é verdade, concluir alguma coisa sobre isso, que é o VBE. E aí essa nova informação me leva a concluir que não pode estar em corte, que era a minha hipótese inicial. Beleza? E aí chega na contradição. E aí eu tenho que excluir eu tenho que jogar fora essa hipótese por conta da contradição que ela gera, que ela causa no sistema aqui. Beleza? Então, a terceira hipótese é de que está em saturação, tá? Lembra, se está em saturação, o VBE vai ser igual ao VBE-SAT, o VCE vai ser igual ao VCE-SAT. Tudo bem? E aí eu estou ganhando informação sobre a tensão, né? As duas tensões, tá? Eu vou ganhar o VBE-SAT e vou ganhar o VCE-SAT. Nesse caso aqui era 0,7 e aqui era 0,25. Ok? Então vamos lá, seguindo. Quanto é que dá o IC, tá? Repare que o circuito, eu vou poder substituir aquele ramo lá que tem o IC por alguma coisa assim, né? VCE SAT, do lado de cá tem o VCC, tem o RC aqui, e eu quero descobrir quanto que é essa tensão aqui Vout. Claramente tem que ser o VCE SAT. Beleza? Claramente, assim, não tem muita conversa, tá? Claramente o Vout tem que ser 0,25 se isso aqui for verdade. Agora eu preciso verificar se isso é verdade, tá? E o que eu vou verificar? Se a corrente IB que a gente convencionou, se ela é positiva, e se a corrente IC que a gente convencionou, se ela está positiva. Porque se ela não tiver, quer dizer que alguma daquelas junções não está adequadamente polarizada. Ok? Então vou verificar se isso aqui está acontecendo, tá? Então vamos lá, ó. IB maior que zero. Vou fazer contra a cor aqui para evitar muita confusão. IB maior que zero, diga. C maior que B. Muito cuidado com essa afirmação, porque no modo de saturação o beta diminui muito. Lembra desse detalhe? Ele diminui, ele cai muito. A razão entre o beta, ele não é um número fixo. O beta é a razão entre a corrente coletor e a corrente de base. É IC sobre IB. Beleza? Só que lá no modo no modo ativo, esse número fica razoavelmente grande. Tá? Ele varia com tudo, inclusive com as correntes. Beleza? Só que ele fica... A gente considera que ele é meio constante aqui para fazer essas contas, mas a gente sabe que varia muito, a gente tem que dar um jeito de, no circuito, diminuir essa dependência do beta. Okay? Agora, no modo de saturação não, esse beta fica muito pequeno. Porque as correntes ficam muito parecidas, a corrente de base e a corrente de coletor. Beleza? Então, cuidado com esse negócio do beta. Não usa o beta para verificar nada. Tá? Então, vamos lá. O IB maior que zero. O IB, nesse caso aqui, vai ser VCC menos a queda de tensão no resistor, né? No resistor RB, que é IB vezes RB. Isso aqui tem que ser maior que zero. Está certo? Calma, isso aqui tá errado. Porque eu tô tentando ver descobrir quanto que é a corrente IB, cara. E eu tô usando a própria corrente IB, tipo assim, claramente que aquilo ali tá errado. Vamos com parcimônia, tá? A corrente IB é lei de Ohm, né? É V sobre R. Tranquilo? Quem é o V? O V é essa diferença de tensão aqui, ó. Eu vou marcar o positivo do IB positivo, tá? Então é VCC menos a tensão que aparece do outro lado, que é VBE SAT. Beleza? Menos VBE SAT dividido por RB. Isso aqui tem que ser maior que zero. Ok? Isso aqui tem que ser maior que zero. Tá? Multiplica dos dois lados por RB. Tá? E aí vai sumir com esse RB. Isso aqui implica que o VCC tem que ser maior do que o que aparecer lá no VBE
SAT, o que vai ser verdade nesse caso aqui, porque a gente escolheu o VCC de 5 volts, beleza? Então isso aqui está verdadeiro. Aí eu preciso, segunda condição, de que o IC seja maior que 0, ok? O IC é a corrente que está descendo aqui, ó, é a mesma corrente que passa pelo resistor, tá? Então vou chegar e fazer lei de Ohm também, VCC menos VCE SAT dividido por RC tem que ser maior que 0. Aquela corrente tem que ser maior que 0, a corrente tem que estar descendo ali, beleza? Multiplica dos dois lados por RC, para sumir com esse RC. Isso aqui implica que o VCC tem que ser maior do que o VCE SAT, que vai ser verdade porque o VCC aqui é 5 volts. Tudo bem, gente? Ou seja, as duas condições são verdadeiras, quer dizer que essa hipótese de saturação é verdadeira, quer dizer que esse resultado aqui é verdadeiro. Tudo bem? Isso aqui é mais ou menos o que você vai encontrar sempre. Não vai fugir muito de alguma coisa, desse tipo de coisa, desse tipo de análise, não. E aqui cobre meio que todos os casos que meio que podem acontecer. Beleza? Esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui, repare, é calcular tensões ou correntes DC, né? Tudo fixo. Nada varia no tempo aqui. Tudo bem? A gente vai começar a dar um nome para isso, que vai ficar um pouco mais claro, talvez daqui umas 3 aulas, tá? Por que a gente está chamando disso? A gente vai chamar isso aqui de análise do ponto de operação. Qual é a corrente? Quais são as correntes e as tensões DC que estão estabelecidas no circuito? Ok? Isso vai ser extremamente relevante para a gente. Porque na hora que a gente linear... Repara que isso aqui a gente usou um modelo não linear, né? Esse modelo é não linear aqui. É corrente exponencial, aquela coisa. Chave aberta, não sei o quê. É um modelo não linear. Um pouco mais para frente a gente vai querer linearizar esse modelo. E aí o ponto de operação vai ser o ponto. Linearizar é aquela ideia de cálculo, tá? Você tem uma equação aqui qualquer, você escolhe um ponto e calcula a derivada naquele ponto. E aquela derivada vira o seu modelo. Vira o modelo linear. Só que o ponto que você escolhe para calcular a derivada importa. Se você escolher outro ponto, a derivada muda. Beleza? Esse ponto que a gente está escolhendo aqui é o que a gente vai estar chamando de ponto de operação. Beleza? É o ponto que a gente escolhe em torno do qual a gente vai linearizar a função que é o circuito. Tudo bem? Mas vai ficar eu vou fazer isso com muito detalhe um pouco mais para frente, depois que eu falar de transistor MOS, tá? Mais um exemplo aqui. Eu vou fazer só mais um para poder começar a ideia do transistor MOS, tá? Transistor MOS. E os outros vocês veem nas notas de aula depois. Que na minha nota aqui é o exemplo 5. É o que eu vou fazer aqui. O 3 e 4 estão aqui, é razoavelmente fácil de acompanhar, tá? Os outros dois exemplos. Eu vou usar o mesmo circuito, tá? É o mesmo circuito. Só que agora eu tenho aqui um V1 de 1 volt. Eu estou chamando de Vin, tá? Eu tenho um RB de 1,2 kΩ. Eu tenho um valor do RC que eu não sei. Eu tenho um VCC de 5 volts. E aí a minha pergunta é... Meu Vout está aqui, tá? E aí a minha pergunta é... Qual que é o máximo valor que eu posso colocar nesse RC que mantém o transistor no modo ativo? Beleza? Isso é uma típica pergunta de projeto, porque quando a gente está fazendo um amplificador linear, a gente quer manter esse cara no modo ativo. E eu vou mostrar para vocês mais para frente também, que o valor do ganho do amplificador vai depender do valor do RC. A gente vai querer maximizar o valor desse RC. Tá? Quanto maior o RC, maior o ganho nesse tipo de circuito aqui. E por que vai ficar mais claro um pouco mais para frente. Tá? Mas, típica pergunta de que a gente quer fazer. Quanto que é o maior valor que eu posso botar nesse RC de tal forma que mantenha a operação no modo ativo. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? A gente chega aqui e fala, beleza, eu quero manter no modo ativo, certo? Para manter no modo ativo, tá? Eu preciso, se tiver no modo ativo, vai acontecer que o VBE vai ficar, nesse cara aqui, vai ficar aproximadamente 700 mV. Então vou usar essa informação. Eu quero modo ativo, então vou usar as coisas que eu tenho de ciência do modo ativo, tá? Repare que nesse caso aqui, a corrente IB vai ser Vin menos
o VBE, a tensão que aparece aqui, menos a tensão que aparece aqui, dividido por RB. Eu conheço os 3 caras. Tá? Se eu conseguir manter esse cara no modo ativo, eu conheço as 3 informações. Pelas minhas contas, isso aqui vai dar 0,25 mA. Ok? Se está no modo ativo, eu ainda sei que IC igual a beta IB. Isso aqui vai implicar que o IC é 25 mA. Se eu conseguir manter no modo ativo, repare que não depende do valor do RC. Tá? Não depende do valor do RC. Tá? Se eu mantiver a tensão de 1 volt aqui fixa e o valor do RB fixo, a ideia é que a corrente que desce aqui não depende do resto do circuito, né? Essa que é a ideia da fonte de corrente no modo ativo. Beleza? Por isso que nem entrou aqui o valor do RC ainda. Não entrou VCC aqui ainda. Tá? A fonte de corrente não está ligando para isso, em primeira aproximação. Só que para manter no modo ativo eu preciso que, tá? Eu preciso que VCE seja maior do que o VBE, certo? Isso tem que ser verdade. Tá? E aí repare, quanto que é o valor do VCE? Nesse caso aqui o VCE é igual ao Vout. O VCE é essa tensão aqui, VCE. Beleza? E aí o resto do circuito é que vai dizer quanto que é o VCE. Nesse caso, VCC menos IC RC. Esse é o valor do VCE, nesse circuito aqui. Tá? Repare, o VCC eu conheço, o IC eu conheço, só que eu não conheço o RC, que é o que eu quero descobrir, né? Tá? E isso aqui tem que ser maior do que o VBE, tá? Maior do que o VBE, beleza? Isola o RC, faz a continha tudo certinho, soma o negócio de um lado, subtrai o negócio do outro, né? Aquela coisa. Você vai chegar aqui, RC, e eu recomendo fortemente que vocês façam com calma, principalmente porque tem esse menos aqui, e ele tem aquela coisa de inverter o sinal do sei lá, alguns de vocês aprenderam que quando tem o menos tem que inverter a desigualdade, né? Quando você multiplica por menos alguma coisa dos dois lados. Mas eu não gosto de pensar nisso, tá? Eu faço passo a passo. Eu faço soma IC, RC dos dois lados da equação. IC, RC. Beleza? E aí deixa aquela desigualdade do jeito que ela está lá. Subtrai VBE dos dois lados da equação, para sumir com o VBE do lado direito. Beleza? Divide dos dois lados da equação. Divide dos dois lados da equação por IC. Divide por IC. Beleza? E aí, quando você lê essa coisa, você vai chegar aqui. RC tem que ser menor do que VCC menos VBE dividido por IC. Você conhece as 3 coisas, tá? Faz a conta, isso aqui vai dar 172 ohms. Nesse caso aqui. Beleza? E repara uma coisa, isso tem que fazer sentido para você, tá? Repara que isso aqui está escrito, ó, o RC tem que ser menor do que esse número. Isso quer dizer que esse número é o máximo que eu posso colocar. Atenção para a pergunta, tá? Assim, aí pensando também eventualmente na prova. É bem comum eu perguntar esse tipo de coisa aqui, tá? Quanto que é o máximo valor de tal coisa? Então você tem que calcular que aquela coisa tem que ser menor do que o número. Que número é esse? Beleza? Cuidado com a interpretação do que está escrito. Beleza? Se eu estou perguntando o máximo de alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser menor do que o número. Que número é esse? Que é o que está escrito aqui. RC é menor do que o número. Esse é o número que eu estou procurando. Ok? Segunda coisa. Isso aqui, eu já fiz a pergunta direcionada, né? Quanto que é o máximo valor do RC? Mas pode ser que você não soubesse que tinha um máximo. Podia ser um mínimo. Ou podia ter restrição nenhuma. Tá? Eu já te indiquei que tem um máximo quando eu fiz a pergunta. Tá? Como é que eu sei que tem um máximo? Sem nem calcular. Repare que eu calculei, agora eu já sei. Tá? Agora, repare uma coisa. Para manter no modo ativo, eu não preciso que o VCE esteja grande. Certo? Grande quanto? Maior que o VBE, mas grande. Essa que é a ideia. Eu quero um número grande, VCE. Tá? E olha aqui no circuito o que está acontecendo. Se eu variar o valor do RC, imagina que eu falei, eu quero chegar aqui e ver o RC, eu vou aumentar e ver o que acontece. O que acontece se eu aumentar o RC? Isso aqui é meio que o que a gente chama de análise de sensibilidade. Tipo, se eu mexer num parâmetro, o que acontece com os outros? Tá? Isso aqui, mesmo que você não calcule quanto varia, tá? Só de saber se uma coisa, quando você aumenta, a outra diminui, isso aqui às vezes já é a informação que você precisa.
Muitas vezes é só essa informação que você precisa. Aumentei uma coisa, diminui a outra. Pronto, é só isso que você precisa. Quanto? Aí você vai testando. Inclusive tem calculadora, tem computador para te ajudar nesse quanto, para ir rápido, para você não ficar fazendo a conta na mão. Tá? Mas o computador não te ajuda a saber, tipo, o que eu tenho que aumentar, o que eu tenho que diminuir para controlar um outro parâmetro. Mas vamos lá. Repare, do lado de cá o VCC está constante, né? A tensão está constante. Se está no modo ativo, essa corrente está constante, que é o IC. Corrente constante. É a ideia da fonte corrente. Beleza? Então estou com corrente constante e essa tensão constante. Beleza? Se eu aumento o valor da resistência, tem que aumentar a queda de tensão no resistor, né? Todo mundo concorda? Se eu aumentar a resistência, para a mesma corrente, tem que aumentar a queda de tensão. U é igual a RI. Tá? Então vamos lá. Se eu aumentei o valor do RC, tem que aumentar essa queda de tensão. Só que o lado mais está fixo. Então, para aumentar a diferença entre o mais e o menos, tem que abaixar o lado do menos. Beleza? Isso quer dizer que na hora que eu aumento o RC, essa tensão, que eu vou chamar de VC, diminui. Tudo bem? Tem que diminuir. Beleza? Ora, se ela diminui, ela vai deixando mais difícil ter um VCE grande. Porque quanto maior o RC, menor meu VC. Meu VCE. Beleza? Isso aqui te leva à indicação já clara de que tem que ter um máximo de resistência que você pode botar lá. Beleza? Quanto? Aí faz a conta. Ok? Mas esse tipo de análise aqui é extremamente relevante. Olha outra observação. Repare que no primeiro circuito que a gente calculou, era isso aqui, né? Era isso aqui. A gente botou a entrada igual a 0 volts e a saída foi 5 volts. Foi igual ao VCC. Beleza? Aí o segundo que a gente calculou era esse circuito aqui. E aí a gente botou a entrada de 5 volts e a saída foi aproximadamente 0,25. Foi uma saída bem baixinha. Repare o que aconteceu, cara. Eu botei tensão baixa, saiu tensão alta. Eu botei tensão alta, saiu tensão baixa. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é falar, pô, isso aqui é um inversor, né? Isso aqui é um inversor. Mas como é que eu saberia que é um inversor sem nem calcular nada? Sem nem ficar calculando muita coisa, tá? Ora, repara nisso aqui. Essa corrente aqui não depende do valor VBE, proporcional ao VBE. Quanto maior o VBE, maior essa corrente. É isso que a gente viu. Quanto maior o VBE, maior essa corrente, tá? Então quer dizer o seguinte, quando eu aumento essa tensão aqui, ó, tô aumentando o VB de alguma forma, tá? Estou controlando o VB. Quando eu aumento o VB, aumenta essa corrente. Certo? O resistor está fixo, esse resistor aqui. E essa tensão aqui em cima está fixa. Só que aumentou a corrente. Então a queda de tensão no resistor tem que aumentar. Certo? U é igual a RI. De novo, lei de Ohm. Ora, se o mais e o menos está aqui, a diferença tem que aumentar e o mais está fixo, o menos tem que diminuir. O menos tem que ficar mais negativo. Então, quando aumenta essa tensão aqui, diminui essa tensão aqui, sei lá, V out aqui. Diminui, essa tensão tem que diminuir. Claramente o inversor. Você não precisava nem fazer a conta. Para sacar que é o inversor. Agora, quanto, o controle fino, quanto, se eu botar uma tensão tal, o que ele faz? Aí eu preciso parar e calcular. Tudo bem? Parar e calcular. Tudo bem, gente? Repare que como é rico, esse é o circuito sim. A gente vai voltar a esse circuito, porque esse circuito aqui, repare, isso aqui é uma porta lógica ou, né? É o desculpa. Caramba, é o NOT, né? Isso aqui é uma porta inversora. Igualzinho, ó. Se chegar lá, inclusive era a implementação de alguns, no começo da coisa digital, isso, a gente fazia isso aqui, desse jeito, para fazer a implementação dessa porta lógica aí, tá? Repare que o circuito é uma porta lógica, tá? Daqui a algumas aulas a gente vai voltar a esse assunto e vai mostrar que o mesmo circuito, eu vou pegar esse circuito, exatamente esse mesmo circuito, e vou mostrar que ele pode ser um amplificador linear. Tá? Não tem muita invenção aqui em eletrônica. O mesmo circuito, ora é porta lógica, ora é amplificador, ora ele vai poder ser filtro. Quando a gente começar a analisar a resposta em frequência, acho que a gente não vai chegar a fazer em muito detalhe aqui, mas é o mesmo circuito. Tudo bem? Mesmo circuito. E a ideia, o princípio básico, eu vou adiantar aqui, porque eu quero ficar repetindo isso durante muito tempo. Tá? O princípio básico, tá, de boa parte da eletrônica, vai ser a gente codificar a informação numa tensão, transformar ela em corrente dentro do circuito, depois, dentro do circuito,
transformar de volta em tensão. Tá? E aí repara, olha o que o transistor está fazendo. Ele pega a tensão VBE e transforma em corrente IC. É isso que ele faz. Quando o VBE é pequenininho, corrente é 0. Quando o VBE está razoavelmente grande, ou está lá na saturação, ou está no modo ativo, ainda assim depende do VBE. Tá? Repare, deixa eu fazer num quadro limpo. Se eu estiver plotando lá, o VCE por IC, tá? Isso aqui é importante ver. O gráfico desse cara, do transtorno bipolar, vai ser alguma coisa assim, tá? Até uma tensão abaixo do VBE, tá? Essa curva aqui é para um determinado VBE, vou chamar de VBE1, tá? Acima disso aqui, estou no modo ativo. Abaixo, estou no modo de saturação. Tudo bem? Se eu mudar o VBE, por exemplo, vou botar um VBE maior aqui, um VBE2 maior do que o VBE1. A curva faz isso aqui, ó. VBE2 maior do que VBE1. Beleza? Claro que mudou o ponto aqui onde muda de saturação para modo ativo. Beleza? Mas repare, se eu aumentar o VBE, aumenta a corrente. Qualquer ponto que você pegar aqui, exceto lá no 0, né? Mas qualquer ponto que você pegar aqui, a corrente para o VBE2 é maior do que a corrente para o VBE1. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó. A corrente no VBE2 é maior do que a corrente no VBE1. Beleza? Então, de toda forma, se aumentou o VBE, aumentou o IC. Não importa se está na saturação ou se está no coisa. Então, repare, de toda forma, nos três casos, corte, no saturação e no modo ativo, eu entro com o VBE e o circuito, o dispositivo gera IC para mim. É isso que o transtorno bipolar faz. Ele pega o VBE e transforma em IC. Claro que ora ele faz isso de um jeito, ora ele faz do outro, ora ele faz do outro, é tudo não linear aqui, mas todos os três casos o que ele faz é, ele pega o VBE e transforma em C. Ele pega o VBE e transforma em C. Beleza? É só isso que o transtorno bipolar faz. É só isso que ele faz. Ele pega o VBE, que a gente vai ficar chamando eventualmente tensão de controle, e agora faz sentido chamar de tensão de controle, tá? Porque é a tensão que controla a corrente. Ele pega a tensão VBE e gera o IC. Ele pega a tensão e gera a corrente. Ele pega a tensão e gera a corrente. É só isso que ele faz. Ah, professor, mas tem modo ativo, não sei o que, modo tal, modo... Os três modos tá fazendo a mesma coisa. Ele tá pegando tensão e transformando em corrente. Beleza? Repare que o circuito, ele é complicadinho quando você olha o detalhe dele, mas ele é muito simples quando você pega o princípio. O princípio dele é pegar o VBE e transformar em C. Ok? Pegar o VBE e transformar em C. Então a gente ganha uma caixinha preta, tá? Que faz V para I. V para I. É isso que esse cara faz. Ele pega uma tensão e transforma em corrente. Ele é uma função que transforma tensão em corrente. Repare que a gente pode ver o resistor dessa mesma forma, né? Pegar a tensão e transformar em corrente. U é igual a R. Beleza? Ou I é igual a V sobre R. Posso ver do mesmo jeito. O que esse cara tem de especial? Esse cara tem de especial que a entrada de corrente aqui, que controla, não é o mesmo lugar onde tem a corrente controlada. Ele desacoplou os terminais de tensão e corrente. Onde tem a tensão e onde tem a corrente, que interessa aqui pra gente. Desacoplou. Repare, ó, VBE e essa corrente IC é a corrente que entra no IC e vai pro IE. São terminais diferentes. A gente desacoplou a tensão da corrente. Beleza? Isso aí vai ser uma característica extremamente importante. E por isso que esse cara é tão especial. Esses caras em geral, né, os transistores, todos os transistores fazem isso, tá? Pega a tensão em um par de terminais e converte corrente em outro par de terminais. Todos os transistores fazem isso. Aí tem um monte de tipos de transistores, bipolar, de MOSFET, JFET, tem um monte, tá? Todos eles, em princípio, estão fazendo a mesma coisa. Agora, quando você olha no detalhe, a função é diferente. Um é exponencial, o outro é quadrático, o outro, sei lá. E aí tem outras funções. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Eu ia começar agora a falar do transtormose, mas vou deixar para a aula que vem, porque é até bom que fica mais autocontido, tá?